Irmãos, essa cena do filme Deus Não Está Morto, ao contrário do que o professor falou, não é uma exceção esse tipo de confronto dentro de sala de aula, seja na escola, na faculdade, não é algo apenas do filme, acontece de verdade. Eu passei por isso na escola, na graduação, na pós também, e o objetivo de Deus com essa ministração de aula é um fortalecimento da fé, fortalecimento de fé para os adolescentes e jovens, para poder dar resposta para a sua fé, dos pais, avós, tios, aqueles que têm responsabilidade por algum adolescente, algum jovem, em conseguir atingir esse objetivo de defender a nossa fé. Então, a nossa aula de hoje, ela visa responder duas perguntas. A primeira tem relação com esse vídeo. Deus existe? É uma pergunta. E lá na frente, na segunda parte, nós vamos estar assistindo um novo vídeo para responder uma outra pergunta. Se Deus existe, e a gente vai concluir isso, o Espírito Santo vai mostrar para a gente isso através da primeira parte, a gente vai responder uma segunda pergunta. Se Ele existe, Ele é o Deus da Bíblia? Ou Ele é o Deus de outro escrito sagrado? A gente vai estar respondendo essas duas perguntas. Queria só fazer uma reflexão, vocês já passaram por isso, vocês jovens, adolescentes? Quem poderia só levantar o braço, o pai já se sentiu confrontado com alguma pergunta? Muito bom. Então esse confronto, ele é natural, como está falando. Então a gente vai começar na introdução, abrindo em dois trechos bíblicos, um de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 31, e logo depois é o de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, fala assim, quer vocês comam, quer bebam, estou mencionando ainda agora, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, o que Deus quer nos mostrar com esse versículo é que nós não devemos ser crentes apenas na igreja. A adoração a Deus, ela deve ser 24 horas por dia, 7 dias da semana, todos os dias do mês e pelo restante da nossa caminhada. A adoração é tudo, quer você estar na igreja, quer estar fora, quer o jovem esteja na escola ou na faculdade, alguém no trabalho, tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. E o objetivo dessa aula é desmistificar também a questão que ciência e fé são duas coisas antagônicas, não são. O Deus Criador, a gente vai ver isso, Ele criou a ciência, criou outras coisas também, criou a arte, criou a parte de governo, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer de acordo com os princípios da palavra e seguindo os princípios da palavra, isso é uma adoração. Então, hoje nós começamos a nossa reunião, nós tivemos adoração no louvor, adoração no momento de oração, adoração no momento de dízimos e ofertas, e agora nós estamos tendo uma adoração juntos, para aprender de Deus. E quando sairmos daqui, nós devemos continuar a nossa adoração, como o pastor falou, é a prática, né? É o dia a dia. E fechando essa introdução, Romanos 1:20 fala assim, a Bíblia já fala o direcionamento que a gente tem que seguir, a gente não pode fugir, como o pastor falou, a Bíblia é o nosso caminho. Então a Bíblia fala assim, a respeito do assunto que nós vamos ver hoje. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, nós não podemos buscar elementos, evidências, provas de que Deus existe, de que Ele é o Deus da Bíblia, sem observar os atributos que a própria criação nos mostra. Porque é esse direcionamento que a Bíblia nos dá para fazer. O Romanos 1:20 fala exatamente desse tema. E eu convido vocês, juntamente comigo, porque é Deus que vai nos caminhar nessa viagem da aula de hoje, a fazermos exatamente, olharmos para a criação de Deus e verificarmos todos os atributos de Deus, que Deus existe, os atributos de Deus e os atributos conferem com Deus descrito na palavra de Deus, na Bíblia. E aí nós vamos aqui começar
com essa jornada. Primeiro versículo da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. Eu vou fazer só em 30 segundos uma chamada para a aula do Jaime, que é a próxima, que é a parte de... Não é a próxima, é daqui a 4 aulas, a parte de interpretação básica da Bíblia, aquilo que se chama de hermenêutica. Esse versículo, nas nossas Bíblias, ele está assim como está escrito, plural, na palavra céus, mas na realidade você não precisa ir para o original para saber que não é plural, é singular, tá? A Bíblia fala realmente de céus, são 3 céus: o céu atmosférico, o céu universo, cosmos, e o céu morado de Deus, são 3, mas aí está falando apenas de um. Como é que a gente chega à conclusão? Bem rápido, bem simples, sem saber do original. Não pode estar falando do céu atmosférico, porque o céu atmosférico vai ser criado lá na frente, depois dessa sequência. E não pode estar falando do céu morado de Deus, por quê? Porque aqui a criação, Deus é eterno, então ele já tem a sua morada antes disso, então o céu morado de Deus já existe. Olha a palavra aí que está grifada, criou. Essa palavra do original quer dizer, é a palavra bará, do hebraico, ela quer dizer criar do nada, sem nada pré-existente antes. Então essa criação aí, ela é tirando do nada para algo que já existe, esse verbo. E aí na sequência, eu queria analisar com vocês o primeiro versículo da Bíblia em ordem cronológica. Se a Bíblia fosse escrita em ordem cronológica, esse trecho, João capítulo 1, 2 e 3, seria exatamente o nosso primeiro versículo. O nosso primeiro versículo seria assim: no princípio era o verbo, isso antecede a criação, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, o ser humano não cria nada. Nós apenas fazemos algo de algo pré-existente. Então, criação, só quem fez foi Deus. Deus fez tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, essa é a ideia desse trecho, e eu queria que você chamasse a atenção de você para aquele verbo grifado ali, era. Então, quando a gente fala existência de Deus, Deus existe, Deus não existe, é uma, digamos assim, uma pobreza de linguagem do nosso vocabulário, porque a existência dá a ideia que Deus foi criado, e na realidade ele era, é e sempre vai ser. Então é uma pobreza, e não é só da nossa língua, tá? Todas as línguas humanas, elas têm essa dificuldade. Então essa é a introdução aí, e nós vamos seguir nessa jornada. Aqui a gente já respondeu as perguntas, e aqui uma figura bem interessante. Aqui tem uma foto do universo, e aqui em Gênesis 1:1, primeiro versículo da Bíblia está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e nós temos os 3 elementos. Vamos começar a pegar 3 elementos que a física traz para a gente. Não há nada no mundo, isso é concordante da ciência com a Bíblia, não há nada no mundo que não seja feito dessas 3 entidades: tempo, espaço e matéria. Então Deus usou a matéria, o tempo e o espaço para fazer todas as coisas. E interessante que isso já estava no primeiro versículo da Bíblia, pastor. No princípio, tempo. O tempo não existia antes, passou a existir a partir desse momento. Criou Deus os céus, como a gente falou ali, é céu no singular, é cosmos, é universo. Criou universo, espaço, e a terra, simbolizando a parte da matéria. No primeiro versículo já tem os 3 elementos que a física nos traz como essenciais à existência de tudo. Vocês entenderam? Tudo jóia até aqui? Uma Se pergunta? estiver muito rápido, vocês levantam, você pode dizer ai, ok? Quando estiver muito rápido, você fala ai, a gente vai entender que está rápido. Aqui nós vamos pegar uma analogia, como falei, o caminho que a gente vai fazer, que Deus vai nos levar, é pegar os atributos de Deus, os atributos da criação, o que a criação nos mostra, para trazer para os atributos de Deus.
E aqui Deus nos deu, no momento de reflexão, foi lá em Mococa, né? Trouxe uma analogia com o dominó. Então, acho que todos conhecem essa montagem do dominó, que aí você toca na primeira pedra e sai derrubando todas as pedras, né? Todas as peças. E aqui é para a gente pensar exatamente nisso. A primeira coisa dessa analogia é que é impossível, não faz parte da lógica, você ter infinitas peças para trás. Porque se você tiver infinitas peças para trás, você nunca vai ter a primeira pedra, a primeira peça do dominó que vai ser derrubada e vai gerar um movimento que aí está simbolizando a existência de tudo. E embora parte da ciência de hoje tenha conflito com a área da fé, a boa ciência não. E a boa ciência fala que nós tivemos um princípio, né? Quem já leu sobre a teoria do Big Bang, ela fala de um princípio, a gente vai discutir o como, mas não que teve ou não um princípio. Então isso é comum. Outra coisa que é comum e que não é discutido é que nós existimos. Eu acho que nenhum cientista vai dizer que não existe o universo e que não existe a criação, que não existe tudo que a gente vê e que nós não existimos. Então isso também é algo tomado como verdade, né? O universo começou em algum momento e nós existimos. Isso é premissa básica. E a partir daí, para chegar no nosso objetivo, você pode usar esse caminho tanto para o universo, a existência primeira, quanto para a vida. Tanto a vida dos seres vivos, demais seres vivos, quanto a nossa, que foi no dia criativo 6, né? Então, a primeira conclusão que a gente chega com essas premissas é que nós não podemos ter a primeira peça em uma sequência infinita para trás, pois se assim fosse, não haveria primeira peça. Conclusão: o tempo é finito e houve um princípio, concordando com o que está em Gênesis 1:1. E a ciência também não discute essa conclusão. Essa conclusão aqui, ok. Então, se a gente fosse, na prática, na segunda-feira, abordado por alguém, questionando a existência de Deus e ao acaso, esse seria um exemplo interessante para dar. Seria. Não é? Já começando dizendo, o tempo, tudo não começou em algum lugar? Sim. Não é isso? Exatamente. Uma coisa interessante para ressaltar nesse âmbito é que eu acho que alguns, quem tem um pouco mais de história, vivenciou, ainda na metade do século XX, a ciência falava que o universo era infinito. Eu não sei se alguém pegou esse ensino, que o universo era infinito. Depois, houve uma descoberta em 1969 que teve que reformular esse pensamento. Ou seja, a ciência discordava da Bíblia, a Bíblia estava certa desde o início, e em 1969 comprovou que houve um início de todas as coisas. Isso é bem interessante. A ciência que caminha para descobrir as verdades que já estão na Bíblia há muito tempo. Aí, seguindo, a segunda conclusão que a gente tem, aí para tirar que para a primeira peça se movimentar, é necessário algo ou alguém, aqui eu estou colocando algo ou alguém, dando ainda um benefício da dúvida para quem não acredita em Deus, tá? Mas a gente vai chegar que é alguém. Algo ou alguém externo a ela, portanto, fora do universo, e essa conclusão ela é decorrente, para quem já fez a física básica do segundo grau, é decorrente da primeira lei de Newton, que nada se altera, tanto faz o repouso quanto o movimento, não se altera sem uma força externa atuando. É a chamada lei da inércia. Então, usando também a ciência, a gente conclui que para a primeira peça se movimentar é necessário que alguém externo ao dominó vá lá e toque na peça. A peça não cai sozinha. Não vai cair sozinha. Peraí. Então, segundo a ciência, eles chegaram à conclusão e determinaram que era fato uma coisa, a lei da inércia. Todo mundo entendeu o que é a lei da inércia? Então, na lei da inércia, alguém precisa fazer um movimento para que algo comece a acontecer. Isso. Então, Alguém, no caso do dominó, alguém ou algo. Alguém ou algo. No caso do dominó, uma força externa, algo, alguém, teria que movimentar a primeira peça. Exatamente. Então, baseado nessa lei, é completamente plausível entender e absoluto de que uma força externa foi necessária para a criação do universo. Exatamente. Necessária uma força externa.
Por enquanto, nós ainda estamos no caminho dando o benefício aí da dúvida para a teoria naturalista. Então, a conclusão que chega é, portanto, se a causa é anterior ao início, ela tem que ser. Agora, quais são as nossas contribuições sobre os atributos, que é o que Romanos falou. Vamos começar pelos primeiros atributos aqui. Primeiro, a causa tem que ser única, porque é só uma peça. Uma peça movimenta e derruba as outras e faz o movimento. Não pode ser 2 deuses, 3 deuses, 1 milhão de deuses, como tem na Índia. Tem que ser Eu único. sei por quê, mas acho que faz sentido explicar para ele por quê. Para eles. Por que não pode ser 2 peças? Por que não podem ter 2 forças operando isso? Se eu tiver 2 peças, a peça que tiver anterior daquela que eu achei que era a primeira, não é aquela que é a primeira, é a outra. Não tem como ter 2 primeiras ao mesmo tempo, certo? Só pode ter uma. Aquela primeira pedra que está lá, na figura, está simbolizando a primeira pedra. Mas se eu falar, não é essa a primeira, é outra que está antes dela, aí essa tudo bem, é a segunda, mas a outra que passa a ser a primeira continua sendo única. Tá? Não muda o raciocínio. Teve gente que riu para mim dizendo que ainda não entendeu esse alho com bugalho. Ainda não entendeu? Melhor. Tá, então vamos lá. A Bíblia aqui está representando uma peça e ela é a primeira. Aí vamos supor que alguém fale assim, não, está provado pela ciência que essa peça aqui não é a primeira, é essa aqui. Bom, se essa aqui é a primeira, essa aqui não é. Então continua sendo uma só, certo? A primeira. Não muda nada. Entenderam? Então sempre vai ter que ser uma primeira. A ciência provou que foi a peça Bíblia. Ok, mas e antes dela? Então sempre tem uma primeira. Ok? Vamos seguir. Segunda conclusão que a gente pode tirar. Aqui, atributo desse ser ou do algo que criou o universo. Já estou dando o benefício da dúvida. Ele tem que ser atemporal, porque se o universo, o princípio, começou a partir de Gênesis 1 ou a partir do Big Bang, eu estou dando o benefício da dúvida, ciência e Bíblia caminham que houve um princípio, então quem toca está externo a isso, portanto ele é fora do tempo. Então ele é o que a gente chama de atemporal. Então ele também é atemporal. Então se o tempo foi criado a partir dela, ou seja, a partir do primeiro toque, para ela, para a pessoa, não existe, não há tempo. Passado, presente e futuro não existe para essa, vamos chamar a entidade. Estou dando o benefício da dúvida lá para a turma naturalista. Então eu chego a 2 conclusões. Ela é única e atemporal. Tá? E aqui nesse ponto eu queria ressaltar algo que a gente tem que corrigir, que é vício de linguagem. É errado você se referir a Deus como um ser infinito. Deus não é infinito, porque infinito teve começo, não tem fim. Deus não é isso. Deus não teve nem começo nem fim. Deus é eterno. Tá? Deus é eterno. A gente vai corrigir, que é a terceira característica. Deus é eterno. Se não há passado, presente e futuro, o tempo não passa para essa entidade. Ela é eterna. Sempre existiu e sempre existirá. Sempre existiu e sempre existirá. Essas são as 3 conclusões até o momento, tirado da conclusão 1 e 2. Então, são conclusões em relação a atributos. Aí vamos dar sequência. Então, se a gente for olhar pela ótica, Heitor, que o tempo é um elemento imprescindível e importante, então a gente pode dizer que o tempo é como se fosse um governo. Ok? Então, Deus não... Só que Deus é atemporal. Então, o que isso significa? Significa que Deus não é governado pelo passado, nem pelo presente e nem pelo futuro. Passado, presente e futuro para ele... Você não entendeu? Presta atenção para cá. O teu passado, o teu presente, o teu futuro, Deus está no controle dele. Porque antes de tudo existir, e ainda que vai existir, Deus já sabe de todas as coisas. Deus não perde o controle da minha vida e nem da tua vida. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Aleluia. Aí chegamos nesses 3 atributos, como eu falei, até aqui a gente vai no benefício da dúvida ainda para a teoria naturalista, mas a partir daqui não vai dar mais para continuar, a gente vai tirar e vai ficar só com uma possibilidade. As causas conhecidas pela ciência só tem 2 causas conhecidas pela ciência. A primeira, ação inteligente,
Por exemplo, um avião existe porque alguém projetou e construiu um avião. Certo? Essa é uma causa científica. Essa é uma hipótese criacionista para o universo. Seria a nossa hipótese. A hipótese naturalista ela é assim. Tudo foi criado a partir de forças naturais. Aí seria algo e não alguém. Essas são as duas hipóteses. Né? Nós vamos caminhar para chegar na hipótese 1 e descartar a hipótese 2. E eu vou usar algo muito conhecido na prova matemática, que é chamado, nós temos, pelo menos eu conheço um matemático que está assistindo, que é o Milk, não sei se tem outro, que é formado em matemática, mas nós fazemos muitas provas por absurdo. O que é a prova por absurdo? Eu formulo que a hipótese 2, que é a naturalista, ela é certa, e mostro que ela é absurda. Se ela é absurda e só tem duas possibilidades, qual é a correta? A outra. Certo? É assim que a gente vai caminhar agora. Então, eu vou formular que a hipótese 2 é a verdade, tá? Supomos, momentaneamente, que a hipótese 2 é a verdade. Tudo foi criado a partir de forças naturais. Tá? Neste caso, forças naturais, a própria ciência fala que elas são internas ao universo. Não existe nenhuma força natural, segundo a ciência, externa. Até porque a ciência fala que tudo começou a existir a partir da grande explosão, do Big Bang. Então, forças naturais são internas ao universo. Isso contraria a hipótese 2 que nós vimos anteriormente, que tinha que ter uma força externa para ir lá e tocar na peça para ela se movimentar. A conclusão que a gente chega, então, é que a hipótese 2 é falsa. Porque se só tem força interna, eu preciso de uma força externa, então essa hipótese não vale para mim. Pela própria lei da inércia que a ciência criou. Exatamente, pela própria lei da inércia. Então, se eu só tenho duas possibilidades, é alguém ou algo, eu descartei algo, o correto é que é alguém. Então, a hipótese 1 é a hipótese verdadeira. Aqui já poderia responder a primeira pergunta, Deus existe, não tem como não existir. Logicamente, não tem como não existir. Não foi algo, não foi o acaso, não foi uma explosão, né? Eu vou falar rapidamente alguns argumentos que você pode utilizar no dia a dia, tá? Coisa assim bem prática. Quando falo que foi a grande explosão, que do nada explodiu, eu falo assim, então, eu queria propor a seguinte situação. A gente vai num terreno e coloca todos os elementos de construção de uma casa, coloca tijolo, cimento, coloca tudo que se constrói uma casa, e pega um detonador, exploda, para ver se a casa vai ficar pronta, só com a explosão. Da explosão é desordem. Nunca uma explosão causa ordem. Certo? É uma coisa assim prática, né, que a gente pode usar. Ele está usando esse argumento, só para a gente compreender, por causa da teoria da ciência de que o mundo começou através de um Big Bang. E o Big Bang foi uma explosão. Então ele está dizendo, se a teoria do Big Bang, que tudo começou com uma explosão, é verdadeira, então ela tem que se confirmar ao longo da história. Aí ele deu esse exemplo agora. Pega um terreno vazio, pega todos os elementos de uma construção de uma casa, da fundação até o acabamento, coloca lá. E aí provoca uma explosão. A casa tem que estar pronta depois. Só consegue se alguém controlar, né? Aí entraria Deus na história novamente. Aquele exemplo do caminhão que eu achei interessante. É agora. Só vou finalizar aqui, vai já chegar, que é a teoria do bolo. Aqui nós chegamos então para a seguinte conclusão. Uma ação inteligente, um design, um projetista inteligente criou o universo e a vida. Ele é único, pois a primeira peça é uma peça específica, que é um resumo do que a gente já chegou. Ele é atemporal, se o tempo foi criado a partir dele ou dela, da entidade, né? Para ela não há tempo, passado, presente e futuro não existe. Ele é eterno, se não há passado, presente e futuro, o tempo não passa. E a gente chegou num quarto atributo. Se eu descartei que é algo e é alguém, alguém é pessoa. Então, eu tenho um quarto atributo agora. Quem criou o universo e a vida é uma pessoa, porque eu descartei que é algo. Ok? Tem 4 atributos já colocados. Agora a teoria que o pastor falou é um outro exemplo prático. Vocês podem utilizar esse exemplo. Eu falo assim, esse bolo aqui da foto, ele existe, não existe? Ele existe, senão não teria como tirar a foto. Ele existe. Eu queria propor
duas hipóteses para a existência do bolo. A primeira hipótese é a seguinte: alguém sabe fazer o bolo, sabe a receita do bolo, sabe os ingredientes do bolo, sabe bater o bolo, sabe levar o bolo ao forno no tempo correto e retirar no tempo correto, ok? Essa é uma proposta para o bolo existir. Agora nós vamos propor uma segunda, que é a hipótese naturalista. Aí eu proponho assim, olha, tinha um caminhão que por coincidência tinha todos os ingredientes de um bolo, e nem mais nem menos do que a quantidade correta. E aí esse caminhão sofreu um acidente, porque explosão é um acidente, né? Aí eu proponho o acidente do caminhão. Enquanto o caminhão vai capotando, coincidentemente, todos os pacotes e todas as vasilhas de todos os ingredientes abriram e foram arremessados numa vasilha que estava também, coincidentemente, no caminhão. E no capotamento, o bolo vai se misturando, sem ação de ninguém, só no capotamento. E ele não capota mais nem menos do que tem que capotar, exatamente o que tem que capotar. E quando para o capotamento, o caminhão pega fogo, porque tem que assar o bolo, né? Mas os bombeiros têm que chegar coincidentemente para apagar o fogo antes do bolo queimar. E não pode chegar antes do bolo ficar cru e nem depois para o bolo queimar. Tem que ser exatamente no tempo certo. Essa hipótese é a hipótese naturalista. Lógico. Ainda tem um recheio ainda do bolo. Ainda tem o recheio. O recheio tem que ser no final. Coincidentemente, o pacote do recheio não abriu antes. Abriu só depois do bolo estar assado e foi arremessado na ordem, posição e no tempo correto, né? O recheio. Aí você olha para a pessoa e fala assim, qual dessas você acredita que o bolo apareceu? Aí interessante, as pessoas que estão conversando com a gente, elas não percebem muito bem. Ela fala, pode ser um. Eu falo, nem o bolo tu acredita que surgiu por acaso? Nem o bolo a pessoa acredita que surgiu por acaso, quanto mais o universo e a vida com a complexidade que tem, né? Tá? É uma prática bem interessante. Teoria do bolo, as duas hipóteses aí para relembrar. Então, além do que já foi visto, o design externo à criação é externo à criação, sendo assim, ele também tem como atributos. Aqui é um novo resumo, para a gente fixar bem. Aliás, eu nem resumi aqui, são novos. Se ele criou, a gente já chegou à conclusão que é alguém, então se ele criou tudo, ele sabe tudo sobre o que ele criou. Por exemplo, um projetista de uma casa, ele que desenhou a casa, ele sabe tudo sobre o projeto que ele fez. Quem mais sabe uma tese de pós-graduação, nem é os membros da banca que vão julgar, é a pessoa que fez a tese, que ela estudou minuciosamente aquele assunto. Isso é algo lógico. Então, se nós chegamos à conclusão que alguém criou o universo, alguém criou a vida, esse alguém tem que saber tudo sobre o que ele criou. Então, ele é onisciente. Faltou acentozinho lá, mas você lê com acento, tá? Ele tinha e tem poder para fazer tudo. Ninguém discute que nós existimos. Então, se nós chegamos à conclusão que alguém nos criou, Deus nos criou, então ele tem poder para fazer o que ele fez, porque nós estamos aqui, certo? O universo existe, então ele é onipotente. Chegamos a mais um atributo. Ele é além do tempo, para ele não há passado, presente e futuro. A atemporalidade chega como consequência natural que esse ser tem que ser onipresente. Porque se não tem tempo para ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, até porque a dimensão dele é acima da dimensão do mundo criado. Então ele é onipresente. Então nós temos um Criador único, um Criador atemporal, um Criador eterno, um Criador pessoal, um Criador onisciente, onipotente e onipresente. Tá? Lembre que Romanos 1:20 fala que os atributos de Deus são percebidos pela criação. É exatamente o que Deus está nos mostrando através desse caminho. Olhar para a criação e chegar nos atributos dele. Tá? Nós já temos 7 atributos. Conclusão. A conclusão é exatamente essa. As evidências. Aí, aqui o resumo, né, do que a gente já chegou. Eu queria só, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa? Dúvida? Deixa eu ver se alguém mandou aqui. Tá. Pode ir rolando aí.
Então, esse é o nosso resumo: único, atemporal, eterno, pessoal, pessoa, onisciente, onipotente, onipresente. Então, a criação de Deus. Eu queria aproveitar, enquanto o pastor procura, outra palavra que nós devemos trocar do nosso vocabulário. É a palavra natureza. Natureza vem de naturalismo. Eu sempre uso a palavra criação. Olhe para a criação que Deus fez, olhe para a criação, não olhe para a natureza, que a natureza dá a ideia que veio do acaso, que é exatamente a palavra utilizada. Você encontrou alguma, pastor? Pode continuar. Deixa eu olhar. Pode continuar? Então, vamos lá. A turma que está na internet também no YouTube pode mandar pergunta, tá bom? A gente vai ler aqui. O oitavo atributo, é um atributo que é muito desconhecido, é um dos mais desconhecidos. É o que é chamado antevidência. A palavra antevidência não tem nada a ver com vidência, nada a ver com isso. É do verbo antever. Antever. O projetista do universo e da vida, Deus, teve que antever algumas situações que aconteceriam na sua criação e projetar a correção. Por exemplo, os sistemas dos nossos aviões modernos, se o piloto errar, o sistema foi projetado para corrigir a falha do piloto. Isso é uma antevidência daquilo. O projetista anteveu um problema que poderia acontecer. O piloto pode errar aqui. Então, eu vou bolar um sistema de computação dentro do avião para corrigir essa falha, de forma a não ter o acidente. Algumas vezes o ser humano consegue fazer, outras vezes não. Nós somos imperfeitos. Deus é perfeito, Ele projetou o universo e a vida de forma a corrigir todas as possibilidades de erro. Tá? Desde o mundo microscópico até o macroscópio, nós temos vários exemplos de antevidência. Mas o detalhamento disso aqui vai ser numa próxima aula. Eu vou fazer só um caminho rápido com vocês, usando uma casa de Lego. Surgiu pergunta? Não. Isso aqui. Então, a gente vai pegar uma casa de Legozinho para aprender só o básico hoje sobre antevidência. Olha só o caminho que tem que ter um projetista para corrigir as questões. Olha, as peças aí, elas têm que estar todas disponíveis. Se eu não tiver disponibilidade das peças, eu não consigo montar a casa toda. No universo gigantesco que nós temos e a vida complexa que nós temos, se faltar uma peça na vida, acabou a vida. Se faltar uma peça no universo, acabou o universo. Eu tenho que ter disponibilidade e são milhares de peças. Então, o primeiro requisito é esse. Segundo, eu tenho que ter sincronização. Eu não consigo construir uma casa hoje se eu tiver as peças do telhado da casa hoje, as peças da fundação 5 anos na frente, as peças da parte da alvenaria da parede daqui a 10 anos. Eu tenho que, para construir hoje, eu preciso de todas as peças hoje. Eu não posso ter amanhã. Então, eu preciso de sincronização das peças. O terceiro requisito é localização. Não se espera que eu coloque a telha na parede, nem que eu pinte o telhado, e nem que eu coloque a peça da fundação na janela. A janela, no lugar que seria a porta, que nem vai caber, né? Normalmente é mais largo. Então, eu tenho que ter a localização de cada peça na posição correta. Então, eu tenho que ter disponibilidade, eu tenho que ter também a localização. Eu tenho que ter compatibilidade. Igualzinho um Lego, na vida, se a gente for para o DNA ou ir para o universo, as peças têm encaixe. É chamada a peça macho e a peça fêmea. Não adianta pegar 2 peças de Lego, as 2 macho, e tentar colocar uma na outra, que não vai funcionar. Então tem que ter compatibilidade das peças. Tem que ter ordem perfeita de montagem. Eu vou montar a casa, vou começar pelo telhado? Claro que não. Vou começar pela fundação. Eu não vou começar a casa, igualzinho no universo. O Deus não poderia começar o universo e a vida na ordem errada. Tem que ser na ordem perfeitamente correta. O 6º critério é configuração. Eu não vou desenhar a peça com a configuração errada. Se ela tem que ser retangular,
e ela tem uma dimensão específica, ela vai ter que ser exatamente com essa dimensão e exatamente nesse formato de volume, senão ela não vai caber. Por exemplo, nós temos 3 tipos de porta ali, normalmente padrão. 60 centímetros de largura, que normalmente é porta de banheiro, 70 centímetros, que normalmente é as portas internas da casa, e 80 centímetros, que é a porta, normalmente, da sala, ou quando tem 2 saídas, a porta pela cozinha também, normalmente é 80. Você pode pegar uma porta de 80 e tentar colocar no vão de 70, a porta vai passar, não vai dar, ok? Não é a configuração. E se você fizer o contrário, também vai dar problema. Então, tem que ter a configuração correta. E 7, aqui é o ápice. O nosso sistema, o sistema que o ser humano transforma, né, a partir do que já foi feito por Deus, ele não tem revisão online. O universo e a vida não dá para fazer assim, olha, deu um problema no Heitor, eu vou fazer o seguinte, ele precisa de uma revisão, e essa revisão dura 6 meses. Eu vou desligar o Heitor, a gente vai corrigir durante 6 meses tudo que está errado no corpo físico dele, e depois a gente volta, não há essa possibilidade. Então Deus projetou a revisão, os erros que podem acontecer, de forma online. Nós vamos vivendo e vai acontecendo, tanto na vida quanto no universo. Nós temos o exemplo da revisão online. Então, aqui nesse item, então, todos ao mesmo tempo, olha, todas as peças precisam estar disponíveis, ao mesmo tempo, em seus compartimentos específicos e compatíveis com seus pares, conectados na ordem correta e na configuração correta, com o processo de erro corrigidos online. Tudo isso aqui, para quem sabe fazer o cálculo da probabilidade, dá 1 sobre fatorial de 200. Fatorial é 200 multiplicado pelo número antecessor a ele até chegar no 1. Dá um número incontável. Você pode jogar aí no Google, nem sei como pronunciar esse número. Não é trilhão, é trilhão de trilhão de trilhão. Essa é a probabilidade de ter acontecido por acaso. Então, peraí, que talvez alguém não tenha entendido isso aqui. Gente, presta atenção. Ainda há pouco, ele falou para nós sobre os atributos de Deus. E eu já conhecia 3. A onipotência, a onipresença e a onisciência. Para alguém ser Deus, ele tem que ser onipotente, poder sobre tudo, onisciente, saber tudo, e onipresente, está em todos os lugares. Só que ele está trazendo aqui agora um atributo de Deus que talvez nem eu e nem você tenhamos nos apercebido para ele. É o atributo da antevidência. Diga comigo, antevidência. E ele está dizendo que nesse atributo da antevidência existem 7 características. E essas 7 características ele está usando para que eu e você, a gente entenda no nível básico, não no nível científico, no nível básico, o que é a antevidência. Então ele está utilizando o exemplo da construção de uma casa de Lego. Acho que todo mundo aqui na infância deve ter brincado de Lego, né? Então, na experiência nossa da infância, brincando de Lego, ligando, conectando as pecinhas para montar a casa, muitas coisas aconteceram e a gente nem estava se dando conta. Por exemplo, eu estou falando com você aqui, o Heitor. Imagina só, o meu nariz está coçando agora. Bom, se o meu nariz está coçando, eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer isso aqui, coce o nariz junto comigo. Você tem ideia de quantos músculos eu precisei mover no meu corpo para isso? Quantas peças do meu corpo se moveram para isso? O meu cérebro mandou a mensagem exata para a ponta do meu dedo para coçar na velocidade e na força exata. Se o meu cérebro está pifado, ele pode mandar para o meu dedo e eu coçar antes. Ou então ele pode mandar com muita força e ao invés de coçar eu vou me machucar. Ou então o cérebro pode mandar, não usa um dedo, usa a mão toda fechada e eu não coçaria. Ele está dizendo que na antevidência de Deus, se existe algum problema no meu corpo, a antevidência de Deus já providencia a solução online. Deus já anteviu todas as peças do meu corpo ao mesmo tempo, como previu em toda a natureza. Não há outro Deus senão o nosso Amém. Deus. Quem é Deus como o nosso Deus? Não existe outro igual a ti.
diz a palavra do Senhor. Ele é único. É por isso que quando nós nos reunimos, damos a Ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Você pode aplaudir a Ele por isso? É isso mesmo, essa é a ideia. Vou usar esse exemplo de coçar o nariz. Muito bom. Bem prático. Então, passando aqui Agora nós vamos para o vídeo 2, nós respondemos a primeira pergunta, agora nós vamos para a segunda. O Deus que existe é o Deus da Bíblia? Então eu acho que até aqui a gente já conseguiu te mostrar, o Heitor já conseguiu te mostrar que existe um Deus. Sim ou não? Alguma dúvida de que tudo que foi feito precisa da existência de um Deus para isso? E é uma pessoa, não é uma coisa. Esse Deus não é uma coisa, é uma pessoa. Amém? Agora, a segunda resposta. Esse Deus é o Deus da Bíblia? Ou é o Deus do Alcorão? Ou é o Deus do hinduísmo, do budismo? Quem garante que é o Deus da Bíblia? Solta lá o segundo vídeo. T-minus 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. We have commit. We have No dia 21 de dezembro de 1968, os astronautas Jane Lovell, Wynnum Anders e Frank Borman embarcaram na primeira missão tripulada a orbitar a Lua. 3 dias e quase 400 mil quilômetros depois, a tripulação do Apollo 8 se aproximou do destino. E no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a nave começou a última de suas 10 órbitas ao redor da Lua. Observando a superfície lunar, Borman, Lovell e Anders enviaram uma mensagem para o que era até então a maior audiência de televisão ao vivo na história. For all the people back on Earth, the crew of Apollo 8 has a message that we would like to send to you. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God saw the light, that it was good. And from the crew of Apollo 8, we close with good night, a Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Glória a Deus. Logo após o seu retorno à Terra, perguntaram ao comandante da missão, Frank Borman, por que os astronautas escolheram ler a mensagem de Gênesis. Sua resposta demonstrou sua fé pessoal. Nós queríamos transmitir a nossa sensação de proximidade ao Criador de todas as coisas. Essa não foi a primeira vez que o universo atraiu cientistas e exploradores para perto de Deus. Na verdade, muitos dos fundadores da astronomia moderna, incluindo Nicolau Copérnico, Galileu e Sir Isaac Newton, buscaram revelar e honrar o Criador através de algumas das descobertas mais importantes já feitas. Glória a Deus, né? O astronauta chegou lá em cima e é isso. Olhou para a criação e é Gênesis 1, 2, 3. Poderia ter continuado, né? Acho que foi questão de tempo. Poderia ter continuado todo o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. Então vamos na sequência. Saindo dessa sequência, Deus existe. Entrar agora na sequência que o pastor falou. Evidências de que Ele é o Deus da Bíblia, né? Prova de que Ele é o Deus da Bíblia. Então aqui, eu vou falar sobre uma primeira evidência. Né? A primeira evidência, todo código requer inteligência. Por exemplo, se você perguntar, quem foi que criou o código Morse? Vão responder, criado por Samuel Morse.
Quem souber. Quem criou o código de barra? Foi criado por Norman Joseph Woodland. Quem foi que criou o código ASCII? É uma linguagem de computação. Foi o Robert Ben. Quem foi que criou o DNA? Código da vida, código genético. Quem foi que criou? Isso quer dizer que foi o acaso? Nem esses códigos. Olha, o código mais simples que tem é aquele código de socorro, SOS, né? Acho que todos conhecem. Imagina eu e você dentro de um avião. Aí a gente está passando, sobrevoando uma praia, a gente olha pela janela do avião, aí vê escrito SOS. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar que alguém escreveu. A gente não vai pensar assim, as ondas bateram por acaso, levou um graveto, o graveto voltou, escreveu a letra S, depois bateu de novo, voltou na posição correta, escreveu a letra O, depois bateu de novo, levou o graveto e voltou e escreveu a letra S por acaso. Ninguém vai chegar a essa conclusão. Quanto mais, ali está representando a dupla hélice do DNA. E aqui, a formação dele, a estrutura dele é base nitrogenada, fosfato e pentose. A gente vai voltar nisso aqui, só para se acostumar com a figurinha. Mas ainda não é agora. Então, a primeira evidência, todo código requer inteligência. Então, vamos fazer um resumo, uma volta. Deus é o único, pessoal, eterno, atemporal, onisciente, onipotente, onipresente e tem antevidência. Bom, se ele é único, eu já excluo todas as religiões e os livros sagrados politeístas. Todos estão fora. Só uma peça. Só uma peça. Então, nós temos 3 religiões no planeta que são monoteístas: cristianismo, judaísmo e islamismo. Então, a partir de agora, todas as outras 3 possibilidades por Deus verdadeiro estão automaticamente excluídas, porque nós já chegamos nessa conclusão. Ele é o único. Então, a gente vai agora eliminar 2 e ficar só com 1. A gente vai partir só dos 3. Tá? Existe uma característica, um atributo, que é o 9º atributo, ali nós já vimos 8, um atributo que é particular do Deus da Bíblia, do Deus dos cristãos. Qual é? Ele é único, mas ele é ao mesmo tempo 3 em 1. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. No judaísmo nós não temos essa doutrina, essa visão que a Bíblia nos traz, e no islamismo também não. Lá é monoteísmo com Deus único e só uma pessoa. Uma pessoa em 1. Aqui são 3 que são 1. Eu sei que alguém pode achar meio estranho essa doutrina, mas vamos para a criação novamente, só para a gente ver como tem sentido. Se eu lhe apresentar aqui não tem, mas vamos supor que eu tivesse 3 elementos aqui. Um cubo de gelo, o copo de água tem, está aqui o copo de água. O cubo de gelo está do lado do copo de água, e bem aqui está uma fumacinha representando o vapor d'água. E eu perguntasse para vocês, qual desses 3 é água? Se você respondesse que é só o líquido, está errado, porque na realidade são os 3. A doutrina da Trindade é igual a isso. São 3 que são 1. Água, água e água. Só que água sólida, água líquida e água gasosa. Entendeu? É assim a Trindade. Então nós vamos percorrer agora a nossa segunda viagem para mostrar que o Deus verdadeiro, ele é trino. E para fazer essa viagem, o que a gente vai usar? A mesma coisa. Romanos 1:20, que Deus informa que nós temos que olhar para a criação e chegar num atributo. Certo? Então nós vamos fazer esse caminho. Da próxima aula. É? Cenas da próxima aula.